Então vamos dar a iniciação. Sim, Sr. Terry Ferreira. Escolher um artista com moderação, damos. Queremos dar, desde já, boas tardes a todos e agradecer-vos imenso a vossa presença, obviamente no meu nome e também dos convidados e do Thierry. Esta sessão para nós é muito especial porque eu e o Thierry montamos a exposição em junho, inauguramos em 17 de junho, e uma das coisas que nós queríamos pôr como ponto assente é fazer um debate à volta do projeto de curadoria que iniciámos com esta exposição, sabendo ainda que este projeto não está concluído, vai ser concluído no final do ano, provavelmente até vai ter uma extensão, isso temos que ver com outras questões, e vai ter novas iniciativas. Desde já eu queria agradecer muito e dar as boas-vindas aos nossos convidados, à Helena Mendes Pereira, que é uma das curadoras da nova geração, digamos assim, não é? Da Zed Gallery de Braga, não é? Que é uma das galerias, de facto, ligada à arte contemporânea mais dinâmicas do país. Para além disso, também, obviamente, é docente universitária, investigadora nestas áreas da arte contemporânea, especialmente da arte pública, e agradecer imenso a sua presença aqui, ela que veio do Norte, e ainda também ontem teve também uma outra participação em Aveiro, não é? E também dar as boas-vindas ao João Mendes Rosa, que é o nosso convidado zoólogo, chefe de divisão da Cultura e Artes do Eiras, foi diretor do Museu da Guarda, poeta, um homem das letras também, da investigação, e obviamente o nosso amigo Samuel Rama, para além de artista plástico, também docente, pró-reitor do IPL do Leite, e nosso também colaborador aqui, juntamente com a Câmara de Alcobaça em outros projetos, e agradecer muito a presença deles. Obviamente o tema desta sessão é a arte pública, e tem a ver com a exposição de arte pública que nós desenvolvemos aqui em Alcobaça, a minha casa, o meu jardim, do Thierry Ferreira. O Thierry Ferreira, que é eu não diria já artista emergente, porque ele já emergiu há algum tempo, portanto é um artista já consolidado na nossa praça, que inclusive tem sido internacionalizado, ainda recentemente teve em duas residências, uma na Alemanha e a outra, onde é que foi a outra terra que agora já não lembro? Dinamarca, é isso. Na Dinamarca, inclusive, fizeste a escultura em madeira, né? Foi algo que foi uma inovação no teu trabalho. E, portanto, para além de ser, não nasceu em Alcobaça, mas é um filho de Alcobaça, porque os pais são ali de Évora, e tem esta coragem, acho eu, que é uma grande coragem, de ser um artista plástico que faz questão de residir em Alcobaça. Não é? Muitos deles têm a tendência, até porque é uma tendência legítima, de ir para os grandes centros, e até para o estrangeiro. O Thierry não, faz questão de estar aqui na região, trabalhar na região, com os materiais da região e fazendo essa interpelação com a própria comunidade e com a própria região. Portanto, isso para nós é muito gratificante. Portanto, quando o Museu do Vinho fez esta requalificação dos espaços, inclusive tivemos ali a possibilidade de abrir um novo espaço que é o Armazém Novo. E quando tivemos que escolher um artista, a minha pretensão era logo fazer uma intervenção de arte contemporânea, a escolha para mim foi óbvia, foi escolher o Thierry. Porque é da casa, quando eu digo da casa, é da terra, tem esta coragem, tem esta projeção, para além de estar a fazer um périplo pelo país, já teve as exposições dele, aliás, estes materiais já tiveram em vários contextos, inclusive na Guarda, vão poleiras, não é? Se tudo indica, esperemos que sim. Portanto, também tem a Dona Nazaré, portanto, e vai trabalhando este caminho, este caminho que não é um caminho fácil, como nós vamos, se calhar, aqui debater um bocadinho, não só o caminho da arte contemporânea, ainda por cima o caminho da arte pública, que é um caminho de uma exposição ainda maior, uma exposição de inserção na comunidade, e sobretudo como é que a comunidade se relaciona com esta questão que é a arte pública. E esta é a minha primeira questão, que se calhar aqui a passar aqui à Helena Mendes Pereira. O que é que nós podemos definir como arte pública? Ou arte pública, arte em espaço público, o artista faz sentido estes partilhos em termos conceptuais e depois em termos de intervenção
no espaço urbano. E uma das questões que nós quisemos trazer, aliás, o título desta arte chama-se Um Castelo de Cartas. Porquê? Porque é o título de uma peça da exposição, como muitos, se calhar alguns dos adolescentes que estão aqui presentes não sabem, suscitou uma grande discussão sobre a própria peça, okay? Sobre uma série de conceitos de valor sobre a própria peça, sobre da qual nós, que estamos neste lado, pensávamos que poderíamos estar resolvidos ou não, uma série de questões envolvidas à arte contemporânea e à arte em si, e parece que não é bem assim. Portanto, eu ia passar a palavra à Helena, que nos desse algumas luzes sobre esta questão da arte pública e o risco, no fundo, que é trazermos a arte para o espaço urbano, para o espaço público. Porque quando nós temos a arte no museu, no certo sentido, há uma mediação, uma intervenção que lhe dá quase um filtro de legitimização, não é? Ou seja, a arte está no museu, quando passa para o espaço público, o espaço em que a comunidade, mesmo aquela que não vai aos museus, se confronta, aí a exposição é muito maior e levanta-nos outras questões. Esta era a primeira questão que eu lançava e depois, obviamente, vou lançar. E, obviamente, quer o Samuel, quer o João, se puderem também dizer alguma coisa sobre este assunto, eu bem-vindo. Boa tarde, então, a todos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui convosco hoje. Tem sido já um enorme privilégio e um abastado momento de partilha. Começar já por dizer que este painel, se assim podemos dizer, é curioso porque reúne diversos tipos de intervenientes, interlocutores, naquilo que pode ser um pensamento necessário sobre o espaço público. Artistas, o Samuel e o Thierry são artistas, mas o Samuel também tem aqui uma visão e uma perspectiva daquilo que é a academia e o papel daquilo que é a universidade, ou a Politécnica, interessa a academia enquanto conceito em pensar estas questões do território. O Thierry, artista, e depois o João Mendes Rosa, que vem da literatura, da poesia, e que trabalha diretamente com programação cultural há muitos anos e tem uma particularidade no seu caminho, que é ter trabalhado em territórios, agora trabalha em Oeiros, enquadrado no grande centro urbano, mas a sua história é outra e diversa, e isso faz com que ele também tenha uma visão muito mais larga sobre estes assuntos, porque pensa para lá da sua caixa. E o Alberto Guerreiro, que está aqui de facto num território particular, aqui da região oeste, que tem tido aqui um conceito de trabalho em rede que eu considero até exemplar a par das beiras em termos do país. Começava aqui com uma questão, eu não tinha previsto começar hoje a partir de uma leitura daquilo que é o olhar sobre o território a partir do trabalho do Samuel Ramos, mas já lá vou. Começava aqui com a questão um bocadinho também para quebrar o gelo dos conceitos, da importância dos conceitos. E há bocado o Mário Caeiro conversávamos sobre a importância da reinvenção das palavras e dos conceitos. Eu acho que isso é fundamental. Eu sou uma apaixonada pelos conceitos e, portanto, eu acho que nós devemos aqui falar, sem dúvida, em arte em espaço público, porque o público e o privado, a arte pública ou a arte privada, tem aqui um conceito mais de tutela, que é essencial e que é importante. E eu, eventualmente, entre os meus vários papéis, também estou aqui porque considero-me uma privilegiada. Trabalho no setor privado e numa estrutura privada que faz um enorme serviço público e tem uma enorme intervenção no espaço público. Portanto, os conceitos são importantes. E contávamos uma pequenina história, só de que nós despertamos às vezes tarde ou não imediatamente para a importância dos conceitos e da sua aplicação correta. Portanto, íamos no ano está a fazer agora 10 anos, 11 anos, quando eu tive o privilégio de muito nova dirigir uma das áreas de programação de Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura. Era muito nova, era 11 anos que comecei a trabalhar lá, em 2010. E na altura havia um mentor da área de programação, Eduardo Meira, que era uma pessoa mais velha, cuidado para ser meu pai, e eu estava com muito ânimo, com muito entusiasmo, queria começar a fazer coisas. E uma vez num restaurante, o Eduardo Meira esteve não sei quanto tempo, mas pareceu-me uma eternidade, a discutir, porque a propósito de um texto que eu havia proposto, uma coisa que eu havia proposto, a discutir a diferença entre a aplicação da palavra problema e da palavra problemática. Bem, aquilo na altura pareceu um enorme castigo, que
me tinham enviado os deuses um enorme presente envenenado, que era eu agora vou trabalhar com esta pessoa, eu quero é trabalhar, estamos aqui há 13 quartos de hora, há 1 hora a discutir uma coisa que me parece completamente irrelevante e não era de facto. Era muito relevante, como depois eu vim a aprender que a discussão dos conceitos é importante e é irrelevante, e a construção de pensamento é a base de tudo isto. E, portanto, em relação aos conceitos, sim, eles são importantes, e neste caso concreto, talvez do que vamos falar hoje, eu acho que a ideia de arte em espaço público é a denominação mais correta, até porque quando vamos só para a ideia daquilo que é público, retiramos aqui a enorme possibilidade que num país como o nosso, num continente como o nosso, num mundo como o nosso, a intervenção privada pode e deve ter, em termos daquilo que são as suas possibilidades mais avolumadas, eventualmente, de fazer outro tipo de intervenção, de participação, etc. Portanto, eu gosto de pensar na ideia do espaço público, considerando o espaço público tudo aquilo que está ao acesso de qualquer pessoa, sem nenhuma barreira. Claro que podemos entrar aqui em questões de pormenor, mas se tem importância, seja às 10 da noite, etc., mas de uma forma geral, e é essa a ideia que me interessa, aquilo que é o espaço público que está ao acesso de qualquer pessoa e que é a questão central que o Alberto disse. Hoje saiu uma notícia no Observador em que diz que o Presidente da República promulgou uma lei que diz que a partir de agora, ou de quando a lei for entrar em vigor, em todas as empreitadas que o Estado adjudique, naquilo que estamos a falar de empreitadas do setor da construção, da engenharia, etc., 1% do valor tem que ser gasto, todos os valores de empreitada do lado do Estado têm que ser gastos em arte, em espaço público, em arte pública. Agora já não sei como é que o Observador colocava a questão. E essa é uma questão central. Essa é uma questão central, é uma questão nova, talvez, para o nosso país, mas é algo, não no espaço público, mas é algo que, em países como a França, como o Reino Unido, como os Estados Unidos, já há algum tempo, as empresas têm que investir uma parte dos seus lucros em projetos ligados à cultura, às artes ou à área social. E aqui estamos a falar de uma coisa mais concreta, que é o próprio projeto de empreitada prever a existência do espaço público, e na notícia, e o que se destaca na lei é que ela promove, de facto, a democracia e o acesso mais democrático à arte e à cultura por parte de toda a gente. Eu acredito nisso. De resto, eu acho que nós andamos todos aqui, e eu sei que isto é muito questionável, para que a arte seja para todos. Nós não temos que, enquanto programadores ou criadores, enquanto estruturas de criação ou programação cultural, eu acho que é o mais correto, não temos que ser menos exigentes nas nossas linguagens, nas nossas propostas de pensamento. Nós temos é que ser muito mais exigentes na forma como ampliamos as nossas possibilidades de mediação e das possibilidades que nós damos a todas as pessoas, e não só às elites, de contactar com a criação artística, acreditando isso. A neurociência explica um bocadinho isso, como é que o contacto com a criação artística, com a arte, amplia conceitos, amplia possibilidades, aumenta a autoestima, promove cidadania e, portanto, acho que é um bocadinho por aí. E agora vou à obra do Samuel Rama, que era por lá que eu queria começar. Há uma série de trabalhos do Samuel, e corrijo-me se eu disser asneiras, em que há um olhar muito particular sobre o território, sobre os lugares, que é quase um olhar de arqueólogo. Um olhar muito particular de arqueólogo, que depois resulta em fotografia, em instalação, em diversas coisas, mas que é de facto um olhar atento do artista. Para mim, os artistas são, e nós estamos aqui com alguns na sala, não estão no mesmo patamar que nós. Estão um bocadinho mais altos, mais próximos dos deuses, porque conseguem ver coisas que nós não conseguimos ver, nós como os mortais, estão um bocadinho acima. Portanto, quando um artista olha para alguma coisa, deste ponto de vista do seu, mas que pode usar a personagem do arqueólogo ou do antropólogo, etc., eu acredito que ele está a ver para lá está a ver formas, está a ver pensamentos, está a ver civilizações. E esse trabalho do Samuel, quando eu preparava um bocadinho o que eu podia dizer sobre isso, reflete de facto esta forma mágica que os artistas têm de olhar os territórios, de olhar os lugares, de olhar o ser humano, que é sobre isso que nós estamos todos aqui a falar, é sobre os seres humanos. E é de facto um erro, um desperdício, não querendo de forma nenhuma, e essa acho que é uma questão que depois também estava a lançar, qual é a linha que separa esse processo de liberdade, de criação artística que intervém no território, que interpela as pessoas, e essa linha muito tênue em que a partir de um dado momento o poder percebe que isso lhe traz força e que procura instrumentalizar esse tipo de intervenções. Aqui
uma linha muito ténue, muito difícil de definir. E nós já não estamos num tempo, nós ocidentais, de permitir essa instrumentalização que foi feita desde sempre, pelo poder, pela Igreja, pelos regimes todos, perceberam muito claramente, tudo que é um bom regime percebe claramente que no espaço público está a comunicação para as massas. E nós não estamos a falar de comunicação para as massas, não estamos a falar de culturar, estamos a falar de ampliar horizontes, de expandir perspectivas, tirando proveito destes seres excepcionais que são os artistas. Evidentemente que o espaço público traz à curadoria e ao pensamento curatorial muitos desafios, porque evidentemente que o espaço público não é a white box do museu em que é optativo entrar. No espaço público nós lidamos com coisas como sinais de trânsito, como contingências de circulação, como um conjunto de outras coisas que implicam e obrigam a respeitar a paisagem, respeitar a arquitetura, etc. E necessariamente isto traz contingências diferentes do white box do museu ou da galeria, em que tudo é permitido, em que pelo menos deveria ser tudo permitido, deveriam ser espaços absolutos de liberdade, públicos ou privados. E o espaço público, dentro desse espaço de liberdade, tem as suas próprias contingências. Por exemplo, há bocado falávamos disso, uma obra numa rotunda tem tantas regras que nós, além de conceptualmente não ser o conceito mais interessante, são tantas as regras que devíamos logo desistir. Portanto, tem que permitir que se veja, depois não podemos mexer nos sinais de trânsito, etc. E, portanto, eu acredito sim que o espaço público é uma das formas muito bonitas que nós deveríamos usar, não a usar, mas que deveríamos usar para que, de facto, a arte interpele as pessoas, para que se confronte com elas e porque este olhar é muito especial. Eu gosto muito dessa série de trabalhos do Samuel, porque é um olhar de arqueólogo, de espectador, sobre coisas que a dada altura são só matéria, mas continuam a ser um vestígio material de uma comunidade, de um território, etc. E hoje a arte pública que nós conseguimos colocar no espaço público, essa arte pública, já me vou falar, essa arte pública que nós conseguimos colocar no território é a nossa forma de construir essa ancestralidade do futuro, essa marca para o futuro. Portanto, nós temos de ser muito responsáveis e esse é um dos desafios. Como vos dizia, neste painel eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa que tem uma galeria e que trabalha neste momento com 30 municípios em projetos de espaço público, que eu considero que são oportunidades excelentes de colocar os artistas a trabalhar em espaço público, a intervir nos territórios, a transformar os territórios e, sobretudo, nós podemos pensar com o poder político qual é o poder exato da arte e dos artistas. E nesta empresa onde nós trabalhamos, uma grande empresa nacional, na área de engenharia e construção, e termino com isto, que tem perto de 3 mil trabalhadores, entre pedreiros, folhas, encarregados, engenheiros, etc. Ou seja, profissionais que à partida teriam muito pouca sensibilidade para o que é que seja. Há uma convivência tão próxima, não só no campus, como na empresa, como nas aulas de filosofia que os engenheiros fazem semanalmente. Há uma proximidade tão grande com a arte e com a cultura, que aquilo que eu sinto é que eu não estou a lidar com ninguém que por escolaridade é inferior a mim, mas que alguém por contingências da vida tem menos escolaridade do que eu e que tem igual sensibilidade e que isso contribui para o seu aumento da sua autoestima, isso contribui para não ter medo de ir à escola às reuniões dos filhos porque se sente mais confiante, porque está trabalhado e está preparado para lidar com todas as situações. E este é o poder da arte. Eu digo muitas vezes que o grupo DST, que é aquela empresa, a qual pertence a Zé Triguela, devia ser estudado, porque nós temos ali um exemplo muito claro de níveis de população com pouca escolaridade, que são pessoas perfeitamente informadas, disponíveis para a estética, que não têm nenhum complexo com os artistas, com absolutamente nada, que respeitam o que é diferente. Isso permite que a empresa integre comunidades ciganas, comunidades imigrantes, etc., e que tudo ocorra naturalmente. A arte tem este poder transformador. Agora imaginem se nós soubéssemos usar o espaço público para o tornar um museu ao ar livre para toda a gente. Acho que tínhamos aqui sem dúvida, estávamos a usar o nosso poder de uma forma muito especial e, em particular, estávamos a permitir aos artistas usarem os seus superpoderes para transformar o espaço público. Portanto, eu acredito que a arte no espaço público é um caminho possível em complementar com outros, com as estruturas de criação e programação, para que, de facto, a arte seja para todos. E não é para todos, porque nós não queremos que as pessoas sejam todas artistas ou, de repente, toda a gente vai todos os dias ou todas as semanas aos museus. Não, nós queremos a cidadãos mais conscientes, mais preparados, mais disponíveis, porque
Aquilo que sabemos e que a história nos diz é que cidadãos mais preparados, mais conscientes, mais informados não escolhem ditaduras para gerir os seus dia-a-dias. Muito bem, obrigado, Helena. Antes de passar ao Samuel, vou passar ao João, porque o João acho que queria trazer, no fundo, nas conclusões também da Helena. No fundo era complementar um pouco a ideia da Helena e vinha no encadeamento. Mas antes de mais, o meu obrigado, Alberto, o meu obrigado, os meus parabéns ao TNT por mais esta exposição e obrigado sobretudo porque me permitem vir aqui aprender. Do latim há de prendere, trazer para junto de mim e metaforicamente trazer para a memória. E ao rever esta exposição do Thierry, que parte dela já esteve na Guarda, que eu também vi na Nazaré, eu aprendi e vim cá exatamente para aprender e não para ensinar. E para propiciar questões, porque eu sou uma pessoa cada vez com mais dúvidas e espero sair daqui ainda com mais dúvidas. Obrigado, Helena Mendes, pelas simpáticas palavras. A minha formação de base são as artes e a arqueologia, só depois vem a poesia. Obrigado. Mas, fazendo aqui um ponto também arqueológico das palavras da Helena, a arte pública sempre existiu. Nós achávamos que a arte pública remontava ao Neolítico, há 5.000 anos. Os menires, os cromleques, as antas. Depois, sempre aprendemos que essas eram as primeiras manifestações de arte pública. Arte pública masculina, necessariamente masculina pela simbologia. Mas, no entanto, aconteceu uma coisa maravilhosa que se chama COA. E descobrimos que a arte pública, afinal, não tem 5.000 anos, mas tem 32.000 anos. Ou seja, o paradigma na arte do homem do Paleolítico não é a arte em espaço restrito, como era a gruta, até aí só conhecíamos Lascaux e Altamira, mas o paradigma é a arte pública. No entanto, havia uma identidade absoluta da comunidade nesse tempo. Nós sabemos, e faço então um pouco mais no tempo, fazendo uso da tal analogia arqueológica, nós sabemos que o Sapiens se bifurcou em Neanderthalensis e Sapiens Sapiens. Sabemos disso. Sabemos que o Sapiens Sapiens, do qual somos 80% ou 90% descendentes, era o utilitário. Fazia as melhores pontas de lança, fazia os melhores bifaces. Enquanto que o homem de Neandertal, que sucumbiu, e há apenas alguns genomas no norte da Europa de alguns povos, o Neandertal desenvolveu, ao que se presume, são as tais dúvidas que nos fortalecem, a arte. Foi ele que propiciou a arte. Ou seja, enquanto os Sapiens e as grandes caçadas, o Neandertalense, sabemos lá que nomes é que chamaram aquele nosso antepassado paralelo que ficou na gruta e não foi caçar bisontes, que nomes é que teriam chamado. Mas, entretanto, refletindo e progredindo um pouco nas reflexões sobre a arte pública e a arte privada, descobrimos uma outra coisa, ou propiciamos uma outra questão, que é esta. E se foi uma mulher que ficou em Lascaux? E se foi uma mulher a ficar na gruta a pintar enquanto o homem ia caçar? Não sabemos, mas é provável, porque numa das grutas, aquelas mãos que estão marcadas não são mãos de homem, poderiam ser mãos de criança, mas também não teria a destreza para fazer figurações perfeitas. Aliás, na arte paleolítica não há arte incorreta, porque os aprendizes desenhavam os materiais perecíveis na terra, nas cascas das árvores. Os mestres desenhavam na pedra. A arte pública existe desde o Paleolítico, mas se calhar nós não conseguimos viver enquanto comunidade artística como havia no Paleolítico e também pelos anos fora no Neolítico. Eu lembro-me que
Em 1889, quando aconteceu uma das exposições de Paris, apareceu a Torre Eiffel. A Torre Eiffel era para estar 3 meses. Houve subscrições de escultores, de pintores, de fotógrafos que tinham tirado ali aquela aberração. E esteve feito o projeto para a demolição, mas depois deu-se também a invasão de Paris, a resistência francesa usou a Torre Eiffel, utilizou-a não como arte, mas para instalar a rádio clandestina, que tinha maior alcance. A Torre Eiffel foi ficando, ou seja, a identidade que se cria com a comunidade tem que ser construída, tem que ser novamente repensada num contexto muito mais amplo, que não o do entendimento, a partilha das simbologias que ela própria representa. E antecipando um pouco aquilo que serão as perguntas que o Alberto irá fazer acerca da exposição do Thierry, este diálogo que o Thierry consegue fazer com o espaço público propicia, pela harmonia que existe, um diálogo entre as pré-existências e uma nova conceptualidade. Privilegia exatamente a narrativa do questionamento, porque sabemos que vai ser provisório e de certo modo relança um debate que é útil que exista para não se criar as entropias que temos visto, para não se criar aqui uma barreira entre a arte, que é vista, que nos metamorfoseia o horizonte, que nos transforma ao cotidiano, e perguntar continuamente se as pessoas entendem essa mudança, essa metamorfose. Muito obrigado, João. Eu ia passar agora ao Samuel, a exposição também teve em Leiria, no IPL. O Samuel, que trabalha há muito tempo com o Thierry, também da docência. Samuel, a tua experiência em relação não só com a arte pública, com todas as questões que a arte pública envolve, ainda que, no caso do IPL, no fundo ele estava quase, estava salvaguardada, num certo sentido, num espaço que era público, mas que era também privado, num certo sentido, porque uma vez estava dentro do espaço do Instituto Politécnico, não é? Mas essas questões todas, por exemplo, que se tem vivido aqui em Alcobaça, com algum questionamento sobre alguma das obras, o que para nós foi extremamente salutar em termos, porque nós assumimos sempre esta exposição quase como um laboratório de ação, digamos assim, porque era a primeira grande exposição que íamos fazer no espaço público, íamos espalhar pela cidade, portanto sabíamos do que é que queríamos, no fundo. Aliás, o próprio desdobrável só sai tarde por opção, nós ficámos a pensar, vamos pô-lo já, e uma das coisas que as pessoas diziam é que não faltavam-lhes meios de leitura das próprias peças, e nesse aspecto há aquela questão também que depois o Thierry a seguir pode falar um bocado, que é, nós temos que saber tudo sobre o objeto para conseguir analisar um objeto em espaço público, ou no fundo a liberdade da arte é mesmo essa, em que nós no fundo temos que, quer a liberdade do artista na criação, quer a liberdade do espectador, ou do público, ou do visitante, na leitura que faz da sua própria obra. Obrigado Alberto, obrigado por estar aqui, a João, a Helena, Thierry. Vou apanhar a última parte da pergunta e vou ensaiar um bocadinho aquilo que se passou em Leiria e ligar aqui com o que já foi dito, que me libertou aqui de uma tarefa que era definir o que é a arte pública, o que é que não é arte pública. Não me parece muito interessante essa parte, mas parece-me mais interessante pensar que a arte sempre quis manter um vínculo com a realidade. Apenas num período de tempo muito específico, desde o final do século XIX até meados do século XX, é que parece que a arte, em certo sentido, ou na maioria daquilo que dos seus praticantes, parece que a arte se deslocou desse vínculo secular com a realidade. Os chamados modernistas.
Mas pelo meio encontramos Merzwald, de Kurt Schwitters, encontramos Lazar Elizitsky, por exemplo, que dizia: nós já não queremos qualquer coisa como isto, nós já não queremos que o espaço seja um caixão pintado para um corpo morto, mas queremos que a arte seja um lugar para o corpo vivo viver. E portanto, se nós pensarmos que a estatuária, que deu origem à escultura em sentido estrito a partir de Rodin e que se desenvolveu a partir de meados do século XX, primeiro com Rodin, inaugurou o sentido estrito da escultura, a valorização da forma, a valorização da cor, o equilíbrio de massas em função do pedestal, todo esse vocabulário próprio da escultura modernista, que de certa maneira, a partir de meados do século XX, foi posto em causa. E foi posto em causa por causa de duas guerras mundiais e da bomba atómica, essencialmente. Nas duas guerras mundiais morreram 150 milhões de pessoas e a partir daí tornou-se impossível pensar na arte como qualquer coisa que falava de si própria, que era aquilo que em certa medida aconteceu muito dentro da primeira metade do século XX. E então a arte quis abrir-se, enfim. Agora estou a pensar nos surrealistas e estou a pensar nos românticos e estou a pensar em alguns livros que o Mário Pereira estava a falar há pouco quando vinhamos para cá, e isto tudo podia ser ensaiado de outra maneira, mas de alguma maneira a história da arte encarregou-se de cristalizar estas coisas desta maneira, e os artistas, a partir da segunda metade do século XX, essencialmente necessitaram sempre de três coisas para que a arte acontecesse: objeto, observador ou espectador participante e espaço. Se nós retirarmos um destes elementos, não há experiência artística. Isto é importante porque nós estamos provavelmente, e ligando com aquilo que a Helena também já falou, nós estamos provavelmente em cima de outro momento de grande exigência, e é necessário que os artistas estejam à altura do seu tempo, por um lado, e é necessário que eles saibam compreender os sinais do seu tempo. Nós provavelmente estamos em cima, de novo, de uma mudança de paradigma. Não sabemos muito bem que mundo é que vamos ter, mas já percebemos que vai mudar, ou que está a mudar, e a escala geológica vai encarregar-se de demonstrar isso ao longo dos anos, a escala de tempo geológica, e isso vai obrigar-nos a ter uma determinada forma de programar e uma determinada forma de criar que é necessariamente estética, ética e política, pelo menos eu acredito dessa forma. Agora isto vai-nos levantar uma questão, que é a arte política, a arte com esta dimensão política nós encontramos em todas as bienais, em todas as principais bienais do mundo, Bienal de Veneza, Bienal de São Paulo, etc, etc. E então aí precisamos de alguma coisa que regule isto. E o melhor texto que eu encontrei para regular isto, para pensar isto de forma mais consistente, é um texto da Marina Svetaeva que se intitula O Poeta e o Tempo, em que ela dá uma série de exemplos de vários escritores, alguns que foram soterrados pelo seu próprio tempo, que se enterraram à urgência do seu próprio tempo, e uma série de outros que sobreviveram ao seu próprio tempo, porque de alguma maneira conseguiram entregar-se ao devir. Portanto, não estavam ali a tratar a urgência do próprio tempo, estavam também a entregar-se ao devir desse mesmo tempo, portanto, o que há de vir. E esse é o grande desafio da produção artística neste momento. É como é que podemos estar à altura do nosso tempo, produzindo provavelmente, e eu acredito nisto, uma imagem que cumpra o desejo de durar, como dizia o Paulo Eluard. E neste contexto, obviamente que num mundo preenchido e hiperpreenchido pelas redes, pelo aumento de velocidade desde o século XIX até à atualidade, máquina a vapor, motor a combustão e agora a revolução digital, e agora a revolução digital 5G, portanto, e nós sabemos que a cultura necessita de abrandamento do tempo e não de aceleração do tempo. Isto vai nos colocar ainda problemas adicionais. E os problemas adicionais têm a ver com a mediação.
e tem a ver com a mediação, porque, como diz o Alberto, e a questão é pertinente, qual é a formação prévia ou quais são as condições prévias que o espectador tem que ter para aceder a uma obra de arte? Essas condições prévias dependem do tipo de trabalho que está a ser apresentado. Mas, obviamente, que se nós conhecermos melhor um determinado assunto, estamos mais bem preparados para o perceber nas suas múltiplas camadas. Por exemplo, se eu souber um pouco mais sobre paisagem, eu olharei para uma determinada paisagem de uma maneira completamente diferente do que se não tiver qualquer formação ou qualquer pesquisa prévia sobre a noção de paisagem. Isto nós sabemos disto, não é? E, portanto, a mediação aqui parece-me um assunto fundamental, e a mediação tem que estar dentro dos preceitos da programação. Aquilo que eu estou a fazer neste momento no Politécnico de Leiria, e que podia ser feito noutra parte qualquer do país, ou até eventualmente fora do país, tem a ver com a constatação de que é necessário literacia e mediação para as artes, por um lado, mas para isso acontecer eu tenho que criar uma escala de complexidade que vai tenta oferecer desde as formas mais em que haja uma aderência mais fácil, digamos assim, do público, até às formas em que se pede uma exigência maior por parte do público, exigência em termos de preparação. E, portanto, logo à cabeça nós tivemos exposições dedicadas à ilustração científica. É mais fácil para o público aderir a esse tipo de manifestações, e depois já vamos introduzindo outro patamar, e já vamos para o desenho, depois já vamos introduzindo outro patamar, e já vamos para a escultura, e já vamos introduzindo outro patamar, vamos para a arte moderna e vamos para a arte contemporânea, etc. Mas a arte contemporânea está no fim da escala. E em relação a essa exposição do Thierry, talvez possa usar a exposição do Thierry para falar um bocadinho de como é que estas coisas se foram processando. É verdade que nós queríamos criar este sentido e queríamos, portanto, ela parte do espaço da sede do Politécnico de Leiria, mas vai irradiando para a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais e vai até ao Banco das Artes. E está ali a Ana, também, que representa o Banco das Artes, em Leiria. Porque a ideia é criar um espaço de porosidade, de permeabilidade entre o espaço da cidade e o espaço académico, levar os estudantes para o espaço da cidade e levar as pessoas da cidade para dentro do espaço académico. E levar a arte ao lugar de trabalho das pessoas do dia-a-dia, sem nenhum tipo de pretenciosismo, e criar diálogo e criar discussão. Dentro desse diálogo eu posso dar alguns exemplos. Um exemplo que me pareceu bastante interessante. Quando o Thierry ainda estava a montar a peça, posso contar, porque com estas coisas nós percebemos melhor. Quando o Thierry estava a montar a sua peça no jardim, perto dos serviços centrais, adjacente aos serviços centrais, as pessoas iam passando, iam falando, iam questionando o que é que se está ali a passar, o que é, o que é que não é, até porque muitas pessoas ainda guardam essa memória da arte como uma coisa hermética, como uma coisa fechada, que é a memória da arte da primeira metade do século XX, que é o vocabulário das formas, o vocabulário do equilíbrio de massas em função do pedestal. São essas questões que os artistas falavam entre eles, mas que nunca passaram muito bem, principalmente em Portugal. Nunca houve uma tradição de serviços educativos forte, não é? Ao contrário do norte e do centro da Europa, em que os serviços educativos apareceram nos museus no final do século XIX. O nosso primeiro serviço educativo, há uns que o situam nos primeiros anos da República, e há outros que o situam em 1968 no Museu dos Coches, e depois passou para o Museu da Arte Antiga, etc. E hoje a instituição de referência nessa área ainda continua a ser a Fundação Gulbenkian, com o serviço educativo, embora tenhamos bons serviços educativos em Serralves ou no Turgeste, etc. Mas, de alguma maneira, esse momento da compreensão da arte moderna, esse passo não foi dado. E, portanto, as pessoas ainda têm um bocadinho esta ideia de
Primeiro, que a arte é uma coisa hermética, uns percebem e outros não percebem. Depois, e parece que há uma chave para ler a arte. As pessoas pensam nessa questão que é, eu posso traduzir para a linguagem verbal a realidade daquele objeto. As pessoas querem sempre ter essa relação direta com as coisas, não é? Então o que é que tu quiseste dizer com isto? O que é que quiseste dizer com isto? Como se a arte tivesse que ver com comunicação, e a arte não tem que ver com comunicação. A parte que se comunica da arte é muito pequena e provavelmente é aquela que menos importa depois no final. Porque a arte lida com os materiais e os materiais imprimem na arte uma linguagem muda. E esse passo, como não foi dado, as pessoas imediatamente projetam a partir do nada. E, portanto, o Thierry estava a colocar aquela peça que se intitula Cúbico, ajuda-me, a peça que tem a casa invertida, que tem a ver com o Bidão Vivo. E as pessoas diziam, então, estão ali a colocar uma casota do cão e tal. E eu ia alimentando a coisa no sentido, não, estamos aqui, há aqui um equilíbrio, temos aqui a ideia de casa, etc, etc. Assim que o texto saiu para a rua e o texto falava da história do pai, da família do Thierry, que a primeira vez que chegaram a Paris tiveram que fazer uma casa de chapa de zinco no Bidonville, a partir dali ninguém mais falou em Casota do Cão. Acabou-se essa conversa. E, portanto, quer dizer que aquele dado era importante para aquelas pessoas perceberem o contexto daquela peça. E acrescentou-lhe um certo sentido, vamos dizer, do sagrado, se quiserem, não é? No sentido, aquela peça, a partir daquele momento, passou a reunir um conjunto de experiências e passou a reunir um conjunto de pessoas em torno dela. Quer dizer que toda a gente já conheceu alguém que saiu daqui e percebe a dificuldade inerente a essa saída e, portanto, a partir dali a peça não agarra só as questões formais, começa a agarrar sentidos, sentimentos, concepções, emoções, etc. E, portanto, começa a ganhar complexidade. A peça, a partir dali, começa a ganhar complexidade. O território, só acrescentar algumas coisas em relação àquilo que foi dito, a arte sempre quis manter um vínculo com a realidade e é nessa relação que ela ganha sentido e é capaz de transformar o mundo e até de mudar a vida, para citar Rimbaud. E nós temos imensos exemplos em que isso aconteceu. O Robert Smithson com a noção de lugar e não lugar, o Alberto Carneiro com o trajeto de um corpo. Agora, necessitamos de programar cada vez mais e melhor no sentido de, com a programação, pensar logo a questão da mediação e contribuir para um certo desligamento, uma certa incompreensão que o território da arte ainda tem hoje, para podermos, porque a arte serve para nos tornar melhores como seres humanos. A arte não tem função nenhuma. Querem atribuir muitas funções à arte, mas a arte não tem função nenhuma. A arte serve para nos predispor a fluir mais intensamente e eficazmente a nossa própria experiência, a nossa própria vivência, para citar a Romário Gonçalves. E é só isso. Parece pouco, mas é muito. E faz a diferença e é aquilo que faz com que os sistemas autoritários não se implantem tão facilmente, eventualmente, não é? E num momento, por isso é que eu acho que estamos num momento de viragem, num momento tão exigente como este que nós estamos a viver hoje, em que vários desafios se vão colocar, desafios de vária ordem, em que carências fundamentais se vão fazer sentir, é muito importante que nós sejamos seres humanos mais bem preparados. E a arte pode ajudar muito nessa tarefa. A arte, artes plásticas, literatura, cinema, o bom cinema, etc, etc.
Muito obrigado, Samuel. Não estou tão convencido dessa questão das ditaduras, etc. Mas só porque não só os sistemas autoritários utilizaram muito a arte, como a arte também se deixou utilizar pelos sistemas autoritários. Depois, muitas vezes se arrependeram e hoje em dia, quando falamos sobretudo naqueles sistemas mais conhecidos, mais próximos da história, não é? Da humanidade, não nos faltam referências, não é? E estávamos para aqui com uma longa conversa, mas agora vou passar ao artista e o Samuel falou nesta questão da cognição, né, dos valores para interpretar uma obra de arte. Eu gostava de saber, do ponto de vista do artista, até que ponto, duas coisas. Primeiro, até que ponto é que isso é importante? E depois, se tu, quando estás, de facto, a produzir a tua arte, se estás a conceber uma narrativa, se estás a conceber uma concepção que queiras que se transmita assim, dessa maneira, ou que esses valores, ou sequer se esses valores são importantes dentro da tua liberdade crítica. Eu sei que esta questão é polémica, por assim, até porque não é politicamente correta, mas quando, no espaço do ateliê, no espaço de criação, aquilo que os ingleses chamam as boundaries, não é? Onde é que estão as fronteiras destas questões? Obviamente, tivemos os curadores a falar, já que um deles também é artista plástico, mas agora estou a perguntar ao próprio artista. Ora viva, obrigado a todos por estarem aqui, amigos, que já não vejo há muito tempo, e muito contente por vir aqui. Obrigado a todos também, e das palavras sábias. Ok, eu não percebi nada da tua pergunta. Eu confesso que compreendo e acho tudo muito interessante, foi aqui dito. Confesso também que estou a passar uma fase difícil. Necessito muito de silêncio. Eu tenho procurado muito o silêncio. Não no sentido em negar tudo isto, mas no sentido de encontrar-me a mim próprio aqui no meu jardim, na minha casa. Isto é relativamente recente, diria que foi logo na sequência do primeiro confinamento, que para mim foi fantástico, no sentido que, ok, não tenho mais projeto nenhum, não tenho mais que telefonar para ninguém para convencer que o projeto tem que ser, para saber se é para a semana, se há dinheiro, fiz, ok, fui para o jardim, comecei a trabalhar numa horta, no sistema de permacultura. Não vou aqui falar sobre a permacultura também. E depois foi interessante todo o processo, que é um processo que me interessa muito também nas artes, que é a questão do corpo com a ação do fazer. E então fui brincando entre este lado da terra, né, preparando algumas coisas, e depois ia para o ateliê, e foi também interessante que voltei a trabalhar escultura em pedra. Mármore, aqui é um calcário, mas pronto, neste caso foi mármore, por uma série de razões que não me interessa aqui também conversar sobre isso. E foi interessante sentir o meu corpo e a minha forma de olhar para a ação. Por exemplo, enquanto eu estou a trabalhar, também estou a olhar para a minha ação e ver que havia influências do trabalho anterior no campo. E então, durante 3 meses, fui brincando, e não só porque não é um trabalho duro, é um trabalho do campo, como uma escultura. Aliás, há muitas dúvidas que estão sempre a aparecer, muitas dúvidas. Será que eu estou a fazer bem? Será que vem a seguir, etc. E então eu basicamente estou aqui. E então
eu estou numa espécie de procura também, não é? Porque, de facto, e alguns artistas falam sobre isso, quer dizer, nesta altura do campeonato, com estas crises todas, que são múltiplas, saúde, política, de valores financeiros, quer dizer, para que é que serve a arte, não é? O que é que vem a seguir? Eu estou mais preocupado com o lado dramático da coisa e a inação coletiva do que eu daqui a 10 anos ser ou não ainda artista plástico. Estou pouco preocupado com isso, como estou pouco preocupado com o que acham do meu trabalho. Adoro falar sobre o meu trabalho, mas cara a cara é muito mais difícil para mim de falar sobre o meu trabalho assim. Quer dizer, são rostos na plateia que eu prefiro falar diretamente com as pessoas, ou no meu ateliê, ou durante uma exposição. E é isto que nos falta um pouco, é este tempo. É por isso que eu estou muito feliz de estarmos aqui, ter reencontrado amigos, talvez arranjar novos amigos, quem sabe. E o trabalho é aqui e agora. A minha casa é o meu jardim, é um título simples, não é? É um título, mas o espaço público também é a minha casa. E o jardim talvez seja o que nos leva do espaço privado, que é a casa, para o espaço público. Portanto, é um espaço coletivo. Portanto, talvez eu esteja mais preocupado nesta questão do espaço coletivo, no nosso jardim coletivo. É claro que isto transforma-se em objetos. Neste momento estou a trabalhar sobre objetos pequenos, curiosamente esculturas horizontais, mais pequenas, mais acessíveis, num olhar horizontal. Isto para pessoas que estão na área ligadas às artes plásticas pode fazer algum significado ou não, mas quer dizer, só estou aqui a partilhar o que estou a fazer neste momento, basicamente. E pronto, é isso. Podemos falar de batatas, couves-flores, não sei, favas. Mas eu acho que tu respondeste à pergunta de qualquer das maneiras. E acho que percebeste muito bem a pergunta. Acho que conseguiste responder. João. Eu complementaria esta partilha do Thierry, vertendo-a num verso do Herbert Welder, que diz assim: agora a cidade habita em mim. Ou seja, se antes nós éramos os habitantes da cidade, com esta releitura é a cidade que habita em nós. E eu citei o Herbert Welder numa palavra, num texto que, entretanto, de certo modo resulta das nossas conversas da exposição na Guarda. E, contrariamente ao que aconteceu aqui, possivelmente noutros lugares, houve uma grande positividade em relação à exposição do Thierry, foi bem aceita. E isto tem talvez a ver um pouco com o conceito. Enquanto eu fui diretor do Museu da Guarda, fiz 4 simpósios e quis-lhe chamar simpósio para ir ao encontro da palavra grega do simpósio, porque a sociedade apropriou-se da palavra simpósio de medicina, simpósio dos trabalhadores, não sei, simpósio. Na Grécia Antiga era um diálogo dos vários componentes da cidade. Era o poeta, era o médico, era o músico, e todos eles se harmonizavam ao redor da comida, ao redor do vinho, e debatiam temas da cidade. Daí quis-lhe chamar símbolo. Aliás, eu não quero ser demasiado heterodoxo, mas a última ceia de Cristo é um simpósio. É um simpósio. Ou seja, estava lá, segundo creio, um cobrador de impostos, um pregador, um pescador, uma prostituta, e, portanto, falavam da cidade.
Por isso fui à raiz da palavra simpósio. A palavra bienal, como nós sabemos, tem muita aceitação, mas remete para a temporalidade da exposição. E fizemos esses 4 simpósios. O Thierry participou no primeiro e no quarto, em que os escultores, os pintores, os gravadores estavam a trabalhar em público. E também eram escolhidos os artistas de acordo com a sua capacidade de diálogo. As pessoas chegavam, perguntavam. Devo dizer que no primeiro simpósio para uma cidade conservadora, eclesial, houve momentos profundamente angustiantes. Houve inclusivamente pedidos para retirada de algumas esculturas que estavam a ser feitas, porque alegadamente não eram enquadráveis num certo contexto moral e tradicional da cidade. Mas depois desse embate as pessoas foram-se apercebendo, foram participando, foram dialogando com os escultores, e aquilo que eu achava, eu e o Thierry achávamos que iria ser algo impactante pela negativa, não foi. A escultura do Thierry esteve ao redor da catedral, noutras ruas também, e foi uma maneira nova de ver a catedral. Foi uma maneira nova, este diálogo que o Thierry estabelece com designadamente o elemento histórico, permite uma valorização do elemento histórico pela reinterpretação. Se me permitem, eu leria as palavras que escrevi na altura e que têm atualidade quando vejo a exposição hoje aqui, que resulta de um diálogo entre 2 tempos distintos, a interlocução de 2 visões da cidade, a comunicação intergeracional, envolvimento e capacitação de públicos, a tal mediação, eis, pois, a disjunção improvável das volumetrias resultantes desse confronto, que convidam o indivíduo a traçar uma linha temporal que atravessa os séculos, como que arrastando consigo as praças, as ruas, as paredes e os elementos escultóricos como fazendo parte delas desde sempre, porque o elemento desde sempre já lá estava, ficando o olhar expectável confundido com aquele que é inesperado. E é isso que nós sentimos ao ver a exposição. Eu tenho o gosto de estar neste momento, entretanto o Alberto adiantou-se, nós não era suposto falarmos sobre isso, mas já falou. Estamos neste momento Sabes que era segredo? Não, também não era segredo, era mesmo uma questão metodológica, mas acho que foi pertinente ter-se falado nela. E estamos neste momento a construir, porque o Thierry também é generoso a esse ponto, de partilhar o diálogo, de deixar que interfiram na narrativa dele, porque ele tem um objetivo e propõe vários caminhos para que a consecução desse objetivo saia como ele deseja, mas ele permite esta narrativa. E nós estamos, neste momento, a maturar esse projeto, a tornar permeável esse projeto, que tem a ver com um monumento marítimo do século XVII e a escultura contemporânea do Thierry. E é aquilo que nós aqui sentimos, este diálogo permanente, que convida à reflexão, mas é bom que haja esse confronto, até porque o diálogo é sempre salutar. Eu ia só introduzir um outro elemento, sem vou-me calar já, que é um conceito museológico tão caro ao Alberto, que é o de museu ao ar livre, ou os parques de escultura. De certo modo, o museu ao ar livre, que não é um conceito de hoje, o primeiro museu ao ar livre foi inaugurado no século XIX em Estocolmo, portanto não é mas que ajuda a uma identificação com o espaço como um todo, ou seja, não é só a escultura que exige uma interpretação, mas é um convite a entendê-la num conjunto museológico, com uma ordem museográfica. E acho que nós estamos absolutamente carentes em Portugal temos alguns, de museus ao ar livre, para não chamar de arte pública, para não gerar tal conflito dos conceitos, mas como existe por toda a Europa, ou seja, a leitura é uma leitura de conjunto,
e, de certo modo, ajuda a integrar uma narrativa identitária. Obrigado. Obrigado. Vamos concluir com a Helena e com a Samuela. O João já, no fundo, avançou aqui com as ideias, mas depois queria temos um bocado passar a bola, até porque estão aqui alguns colegas também curadores, também estão aqui alguns artistas que estou a ver. Portanto, era interessante depois também ver o vosso lado destas questões. Acaba aqui duas questões que me parecem essenciais. Uma é a questão da educação e mediação cultural, inclusivamente essa diferente temporalidade que nós temos no contexto nacional e não só da educação e mediação cultural reflete nas próprias terminologias, não é? Portanto, no centro da Europa, nos países do norte da Europa, já nem se fala de serviços educativos, mas da tal educação e mediação cultural e da própria programação paralela às exposições como complementar dessa educação e mediação cultural, ou seja, as estruturas de criação e programação definem qual é o seu foco, se são exposições, se são espetáculos, etc. E depois tudo o que acontece paralelamente, no fundo, faz um reforço e procura essa interlocução. E pegando na pergunta do Alberto, está tudo dito, deixando sobre a obra de arte, é preciso dizer tudo, é preciso não dizer nada. Eu acho que, em primeiro lugar, há uma questão muito importante que o Samuel focou. Quando nós estamos a falar de arte contemporânea, quando nós estamos a falar do seu processo de investigação e consequente comunicação, se nós formos à historiografia ou aos processos tradicionais da própria museologia, na história da arte, falamos sempre das fontes e das fontes. Quando nós falamos de criação artística contemporânea, as fontes são os artistas, que de uma forma geral ou estão vivos ou fazem parte de um tempo que já foi um tempo em que foi possível deixarem evidências do seu pensamento, da sua forma de trabalhar. E, portanto, uma das coisas que é de facto fundamental e muito importante para os programadores, para os mediadores, para os curadores, para quem quisermos, é que essa voz aos artistas seja dada. O Olbrich, que é um curador suíço, que é um curador da Serpentines Gallery, tem 2 livros de entrevistas já publicados a artistas. É um trabalho fundamental que é preciso ser feito. Ou seja, esse trabalho, essa sistematização da informalidade da conversa que nós estamos a ter aqui é preciso ser feita. Que se sistematize, que se guarde. Nós hoje em dia temos tantos recursos audiovisuais, tantas formas de guardar e depois de pensar sobre aquilo, que esse é um recurso muito importante. E essa palavra aos artistas tem que ser dada, porque a dada altura essa palavra elimina muitas barreiras e cria muita proximidade. Nós já não estamos num tempo de, não obstante os artistas serem os tais criaturas muito próximas dos deuses, continuam a ser humanos, porque todos eles têm qualquer coisa que os torna humanos, quanto mais não seja serem imortais. Ainda que se imortalizem pelas suas obras de arte. E, portanto, essa normalidade do artista, hoje em dia, a sociedade já não tolera a anormalidade do artista, o artista que é antissocial, o artista que vive numa disrupção, já não há essa tolerância, porque nós temos outro tipo de quadros sociais e de quadros de vida comunitária. E também porque eu, pelo menos, gostava de viver num mundo em que os exemplos não fossem só os jogadores de futebol, em que nós pudéssemos ver exemplares de pessoas noutras profissões e noutras atividades. E, portanto, essa palavra aos artistas tem que ser dada, esse trabalho tem que ser feito pelas estruturas de programação, pelos mediadores, etc. A mediação tem aqui um papel essencial e essa construção do discurso sobre a obra de arte, e ainda por cima, e ainda para mais sobre a obra de arte pública, ainda que seja uma criação subjetiva, que parte de análises, que parte da leitura daquilo que é a voz do artista, é essencial. É sempre subjetiva. Aliás, quando a história é um palimpsesto. Cada um de nós que faz história, ou que trabalha na história, está a reescrever sobre alguma coisa que se reescreveu, que se reinterpretou. É um palimpsesto, não é? Um papiro que se apagou e sobre o qual se escreveu por cima e há coisas por baixo. E, portanto, não há uma verdade absoluta. Há bocado falávamos disso durante o período prévio a esta apresentação. Não há uma verdade absoluta. E essa subjetividade é um caminho que deve ser não apresentado como uma certeza, mas como uma possibilidade. E é muito importante. Portanto, uma das coisas pelas quais eu me tenho mantido, e nos muitos projetos que, felizmente, na Zé de Galera temos tido a oportunidade de fazer, uma das coisas pelas quais me bato é pela mediação de uma forma transversal. Começa na sinalética, uma coisa que eu estou sempre atento quando viajo, eu vou aquela, mas quem é isto? Mas agora tenho que adivinhar quem é isto, qual é o... Se eu tiver o nome do artista, a data de nascimento e morte e nacionalidade, a data de nascimento, não é no caso,
eu já tenho alguns dados importantes, já consigo colocar numa geografia, num período temporal, saber quem ele é. E, portanto, com o Google faço o restante do trabalho. Isso muitas vezes não há esse cuidado, não acontece, etc. Um dos projetos que nós fizemos recentemente foi um trabalho de inventário completo para a cidade de Braga, de todas as obras de espaço público do século XX e século XXI, que foi publicado no livro, esse trabalho de investigação, e foi colocado a sinalética em português, em inglês, com QR Code, que ainda permite saber mais alguma coisa. Depois acontece uma coisa muito giríssima, que é nesta relação que às vezes que a obra de arte tem no espaço público. As pessoas não roubam as placas porque elas são absolutamente pesadas, mas roubam os parafusos. E depois, como não conseguem levar a placa, levar só o parafuso e que dá só um bocado de trabalho a repor. Isso é o exemplo que eu vou dar a seguir. Mas de facto, esse é um passo importante, porque a dada altura, aquilo deixa de ser um elemento que está ali, que sempre esteve ali, eu passo a ter uma informação sobre aquele elemento, eu tenho a possibilidade de o apropriar, de sobre ele aprender, e essa questão do Museu ao Ar Livre que é uma questão essencial. Fizemos também, recentemente, um trabalho para a Cerveira de inventariar, escrever a história, de contar a história de todas as obras que estão ao ar livre. E essas obras contemporâneas ou modernas que estão ao ar livre dialogam com os diversos patrimónios, dialogam com a história das ruas, do nome das ruas, do nome das praças, etc. E isso é que é o Museu ao Ar Livre. Isso é que é olhar o território e pensar a sustentabilidade, e essa é a questão central. Cada altura, aquele objeto está em diálogo com muitas outras coisas que cruzam o espaço e o tempo e que fazem parte da nossa identidade e que nos dão a possibilidade, ou não, de nos apropriarmos ou não. E essa que é a questão mesmo importante. Pegando aqui num exemplo que deu o Samuel, também do nós colocamos um conjunto de obras de arte na Marginal de Esposende, que é uma cidade na costa do Minho, e uma delas é uma obra absolutamente conceptual, de uma dupla de artistas chamada Pedro Bel e Miguel Carvalhais, que trabalham com som, etc. E é a coisa mais conceptual que vocês eventualmente podem imaginar. É uma coisa que está instalada numa zona de duna, que dialoga na zona de perto da Foz do Cabo, que dialoga com um forte do século XVII, que se chama octo, que são 8 elementos industriais, enquadrados, que estão em linha, que têm som, que têm luz, etc. Portanto, que são horizontais, e, portanto, desde perguntarem, agora isso é para pôr as esculturas depois, portanto, são elementos assim, em linha, parecem uns pelinhos. E as pessoas desde perguntarem, eu estive a acompanhar durante uma semana todo o processo de implementação e estou com o Samuel. Aquilo foi importantíssimo. Para já, por todo aquele discurso que se ia fazendo com as pessoas, ia causando uma empatia. Pronto, ia que as pessoas passávamos, talvez um bocado de paciência, explicarmos, e à partida não nos sentimos ofendidos com aqueles comentários. Isso é para pôr as esculturas a seguir. Isso é para saltar de todo o tipo de coisas que vocês podem imaginar, e mais algumas, com algum trabalho de explicação, etc. Depois de ligação conceptual, que aquilo faz uma ligação dos 4 elementos, porque é que liga a luz, de onde é que vem, porque é que aquilo tem uma ativação do som, que o som tem por base os trabalhos marítimos, etc. Este trabalho pode parecer uma coisa, até para nós às vezes um bocado abstrato, à altura, as pessoas começam a apropriar-se, porque nós tivemos o cuidado de não acharmos que toda a gente tem que, à partida, ter layers, ter camadas para interpenetrar naquela obra de arte. Não tem. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. E, portanto, aquilo tem um alto sistema, tem um computador, está tudo lá por dentro, não é? E a obra está lá desde setembro de 2019, há 2 anos, e em 2 anos a obra não houve nenhum cabo cortado, não houve nenhuma tentativa de roubar o computador, que se acaba por se perceber que está dentro de um PT que se percebe onde é que está, nada. Não houve nenhum pichamento, nada. Gerou-se um respeito grande pelo objeto, explicaram-se que eram os artistas, evidentemente dizendo que eles são criaturas muito especiais, e aquelas em concreto até são, e não aconteceu nada, nem porque retirar alguma coisa, eu dizia, se alguém conseguir retirar daqui, seja o que for, uma coluna, vai deixar levar, porque teve aqui horas, e merece. Aqui a levar com o vento, com a areia, com as formigas, com tudo, portanto, se levou alguma coisa, deixar levar, merece, mas não houve nem tentativa de levar, nem de riscar, nem de cortar, nem de nada. Gerou-se um respeito em relação a uma coisa completamente conceptual, diferente daquilo que as pessoas estavam habituadas e rotinadas a ver, e a partir dali depois fizeram-se outras coisas eventualmente menos arrojadas. E, portanto, este trabalho da educação e da mediação cultural é essencial, é fundamental e, sobretudo, que a obra de arte no espaço público não seja um ato isolado, mas que faça parte desta ideia do território e desta ideia muito mais alargada do Museu ao Ar Livre, que me parece essencial para que nós respeitemos todos os patrimónios e percebemos que isto faz tudo parte de uma herança comum
em que nós só vamos somar uma possibilidade de leitura, uma possibilidade de intervenção. Acho que são realmente linhas importantes e, sobretudo, nunca considerarmos, devíamos contar 100 histórias sobre isso, nunca acharmos que as pessoas não têm capacidade. As pessoas têm capacidade. Basta pegar um exemplo de uma criança. Não sei se já fizeram este exemplo, mas uma vez contaram-me este exemplo, depois eu li algumas coisas sobre isso e já experimentei. Nós colocarmos uma tábua rasa para uma criança a ouvir música clássica ou música erudita, que é complexa, ela vai imediatamente reagir e vai dançar. Se nós colocarmos a ouvir uma música popular, com menos notas, mais simples, ela simplesmente pode nem sequer ter reação, porque aquilo não tem impulsos suficientes para que ative o cérebro. A neurociência também explica isso. E, portanto, se isto acontece nas crianças, imaginem potenciar nos adultos. O Alberto deixou aqui uma provocação e eu tenho que definir qual é que é o território da arte que me interessa. Ora bem, eu tentei não voltar ao Hermann Roth, porque já na semana passada, no sábado, falei dele, mas como estamos a falar de autores bons e dá jeito de utilizar os bons autores, vou responder aqui ao Alberto quando ele falou da relação da arte com os sistemas totalitários. A mim só me interessa a arte que não é sequestrada por outro sistema. O Hermann Roth diz que todos os sistemas se tentaram apoderar da arte, mas o contrário nunca aconteceu. A arte nunca tentou apoderar-se do sistema económico, do sistema político, do sistema religioso, etc. Mas o inverso já aconteceu. O sistema económico tentou apoderar-se da arte através do mercado da arte, o sistema religioso apoderou-se da arte, por exemplo, na Idade Média, e o sistema político durante os regimes totalitários, e não só, a arte romana, etc., tem esse vínculo. Portanto, a arte nunca tentou apoderar-se de outros sistemas porque ela não tem uma função em si mesma. E, portanto, essa é a validade da arte. Portanto, a arte que interessa é mesmo aquela que não é sequestrada por nenhum outro sistema. E essa consegue sobreviver ao seu próprio tempo, porque as outras ficam todas datadas. Mas há artes que foram... Há artes que nasceram de dentro dos próprios sistemas autoritários, que são arte. E continuam a ser... Agora podia dar aqui exemplos, nem vou dar por exemplos nenhum. Não vão deixar de ser arte por isso mesmo. E foram, inclusive, algumas artes oficiais. Essas não são arte? São arte. Simplesmente estão nas periferias do centro daquilo que interessa como arte. E nas periferias ainda temos o grande território da cultura, que é assim uma coisa enorme, que avança em todas as direções, uma massa mais ou menos informe que abarca tudo. Eu também não posso dizer que os artistas pimpas não são cultura, não é? Mas isso já não me interessa. Pronto, era isto. É importante porque aí colocamos as coisas num patamar de responsabilidade, de empenhamento ético, estético e político diferente. E aí conseguimos, de facto, depois ensaiar um discurso em termos de mediação também mais profícuo para as pessoas e partindo, auscultando um pouco melhor sobre as condições que cada território tem e temos que observar para poder programar. Quanto à sobrevivência da obra ao discurso, enfim, isso é uma coisa longa. É uma reflexão que poderia ser mereceria uma tarde inteira de reflexão, mas quando se diz que a arte, a linguagem da arte é essencialmente uma linguagem muda, é porque ela lida com o que é próprio dos materiais. Os materiais têm a ver com a linguagem das rochas, no caso dos pigmentos, muitas vezes, a linguagem dos animais, no caso dos pelos dos pincéis, esse tipo de coisas. E depois, a linguagem verbal vai tendo, e os artistas utilizam a linguagem verbal de uma determinada maneira, a linguagem verbal vai como que querer tocar nesses aspectos. Não consegue aprisionar a totalidade da obra, vai querendo tocar. Há artistas que são mais exatos nisso
outros menos exatos, há críticos que são mais exatos, outros menos exatos. Mas o conceito de interpretação não me parece um bom conceito. Eu sei que é muito utilizado, e na academia é muito utilizado, mas às vezes as interpretações afastam as próprias interpretações. No sentido de criar uma lógica, e a frase não é minha, do Pedro Proença, o nascimento da arte é profundamente assistemático, muitas vezes. Por isso, daí a dificuldade dos artistas em falar, muitas vezes, num primeiro momento, daquilo que estão a fazer. Depois, à medida que vão amadurecendo, começam a ter cautelas e começam a saber falar um pouco melhor sobre a sua prática artística. Mas a arte, no seu âmago, é sistemática, é rizomática, é embriológica, e, portanto, qualquer linguagem utilizada como forma de revelar um processo complexo como sendo uma coisa simples, em si mesmo já sai frustrado. E, portanto, a boa linguagem para falar de arte é aquela linguagem que segue os impulsos criativos. É aquela linguagem que assume essa fragilidade à partida e assume uma certa plasticidade. É uma linguagem até se calhar mais próxima da poesia do que propriamente mais próxima do discurso, da comunicação. Por isso é que eu falei no início que a arte tem pouco a ver com comunicação, mas as pessoas ainda têm muito, o senso comum ainda tem muito essa ideia de que o que é que queres dizer com isto, o que é que queres dizer com aquilo, e às vezes a resposta é não quis dizer nada, quer dizer, mas podemos ensaiar de outra forma, ou seja, de forma é que a linguagem usada pelos artistas ou pelos críticos pode ajudar-nos a compreender onde é que estamos, e a partir desse ponto, dessa compreensão, eu posso eventualmente continuar a trabalhar, eu posso continuar a lançar as minhas forças numa determinada direção, porque é essencial a linguagem verbal e a linguagem dos escritos de artistas é essencial não só para a mediação, mas é essencial para o próprio artista, porque se o artista não tem linguagem, não tem pensamento. Equivale só ao artesanato, e eu não queria estar a maltratar o artesanato, porque o artesanato é interessante. Equivale a uma operação vazia. A arte não tem a ver com operações vazias, a arte tem a ver com movimento, a arte não tem a ver com encaixes de coisas, a arte tem a ver com um processo em contínuo. E, portanto, a linguagem dos artistas é uma linguagem que muitas vezes tende a ajudar o próprio na relação com os outros a compreender o lugar onde está e a partir daí lançar cordas, a orientar-se, a lançar uma âncora, digamos assim, e a orientar a sua pesquisa em profundidade. Os artistas desta arte que não é sequestrada por qualquer outro sistema são pessoas que cavam no fundo onde outros andaram a cavar à superfície e muitas vezes empreendem tarefas que são votadas ao fracasso logo desde o início, como, por exemplo, a tarefa do Alberto Giacometti compreender o outro que está à frente e que sabe perfeitamente que é uma tarefa difícil de fixar em arte, porque no exato momento em que ele está a apanhar essa percepção já passou. E, portanto, ele está sempre a eu não conseguia terminar. Nunca. Ele, aliás, diz que não é escultor. Ele diz que quem é escultor é o irmão. Porque o irmão é que ia lá de noite fazer os moldes para depois passar a bronze. E no outro dia, provavelmente, a peça desaparecia. Já não existia o martelo. Isso. Portanto, a linguagem, e esta linguagem é importante porquê? Porque é uma linguagem das possibilidades. Esta linguagem dos escritos de artistas é uma linguagem das possibilidades. Não é uma linguagem dos códigos, das convenções, do estabilizado, do cristalizado, não é nada disso. É uma linguagem que está a recriar um lugar, no exato momento em que está a acontecer, e portanto está em movimento. E essa linguagem é importante que seja trazida para o espaço público. Como diz a Helena, em si é um bom antídoto para os funcionários
mercenários do funcionalismo. Exato, ou para a inércia, sim. João, muito sucintamente, porque eu queria passar. Queria dizer alguma coisa, não é? Eu pedi ao Alberto uma intervenção adicional. Eu procuro, sempre que faço alguma intervenção no campo da arte, um enquadramento poético. Eu procurei, obviamente, a Virgílio Vitorino, procurei o Frei Afonso da Cruz, que foi um abade de um mosteiro do século XV, mas que é rico. O meu Alberto vai sempre ao teu encontro. Assim, começa a lembrar. Peguei na paisagem, era pesada, ao colo. Falámos baixo, os teus braços estavam cheios do meu nome, escrito a negro. Era novembro. Obrigado. Bom, agora gostava de passar a palavra à plateia, então, colegas curadores, o Dr. Joaquim Rui já teve que se ausentar, mas está a Ana David, está o Carlos Coutinho das Caldas, está o Mário Carreira, está o António Maduro, que faz parte aqui da Comissão Instaladora, e estão também alguns artistas e o público em geral, porque gostava de ouvir ou escutar um bocadinho das vossas opiniões sobre aquilo que nós temos aqui a debater. Alguém quer intervir? Eu vou para aí, porque se calhar é mais prático. Senhora. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada pelas vossas palavras, que também me fizeram, obviamente, ver mais. E só vou contar duas pequenas situações que têm a ver com este tipo de intervenção que estamos a falar, portanto, a arte em espaço público e da situação específica da peça que esteve instalada à frente do Banco das Artes, do Thierry, que se chamava Château de Cartes, e agora a peça atual que está instalada também à frente da galeria, que é uma peça do Dona de Sousa Vieira. E são ambas peças que criam um olhar disruptivo sobre a paisagem, o contexto urbano e o contexto da fachada da galeria também causa alguma estranheza. Estamos a falar de duas peças que estão instaladas à frente de uma fachada com uma linguagem neoclássica, com duas colunas e um frontão. E de facto a peça do Thierry é uma peça extraordinária, que dialogava extremamente bem com o edifício, deu umas fotos extraordinárias no Facebook e agora vou dizer o porquê desta observação das fotos extraordinárias no Facebook. Houve uma pessoa que comentou comigo: de facto a escultura é extraordinária, eu quando vi no Facebook quis ir lá ver, e quando fui ver, aquilo eram chapas de quê? Susalite? Pronto, e esta questão da materialidade da obra de arte é uma questão, digamos, se por um lado a forma criava um diálogo, a matéria criava uma interrogação. E portanto, quando o artista intervém no espaço público, esta questão da materialidade por vezes pode ser mais delicada do que a forma. Portanto, aqui em relação à forma não houve comentários. Mas agora a próxima vai ter a ver com a forma. A peça do Nuno Sousa Vieira, portanto, foi uma peça que foi montada com gruas, foi uma peça extremamente aparatosa, demorou um dia inteiro a ser montada, é uma peça modular, são módulos vazados, portanto, de viga em L, ou de perfil em L, de 1 metro por 1 metro, e portanto que fazem uma estrutura quadrangular que se assemelha a um cubo. E uma das observações das pessoas que passaram é: isto deve ser a estrutura para montarem um café, e à volta devem ir pôr uma esplanada.
Pronto, mais uma vez aqui a questão da materialidade, não é? E desta leitura do espaço, por um lado, neste caso, qualquer coisa que estava ali em construção para dar origem a qualquer outra coisa, cuja forma, digamos, fosse mais inteligível do que aquela estrutura, digamos, quase matemática, não é? Que representa uma sala. Curiosamente, as crianças apropriam-se do espaço com uma felicidade extraordinária, usam-na e abusam-na e dizem que é um labirinto. Portanto, elas não estão à espera que surja um café, nem que surja uma esplanada. E, portanto, estamos a falar também de convenções, não é? E de aprender a olhar. E a obra no espaço público tem muito a ver com esta questão que estávamos a falar há pouco, não é? Por um lado, a mediação, mas antes disso, acho que tem que haver a questão da literacia. E era aqui que eu queria bater na importância do Plano Nacional das Artes, porque acho que estamos com 50 anos de atraso. É de facto importante ver arte, falar de arte. Eu acho imensa piada a todo o processo, não é? de relação com a arte que está a ser criado neste momento, um diálogo entre arte e artistas nas escolas, mas também acho que é muito importante os alunos irem aos espaços dos museus e das galerias. Portanto, não basta a existência de um Plano Nacional das Artes para que, de facto, exista a literacia também na arte. Também é importante que vão aos lugares onde a arte está e onde a arte acontece, como as ateliês dos artistas, para as tais conversas informais, que eu acho que são bastante importantes. Aí depois, o que é que eu posso acrescentar aqui? Em relação à invisibilidade, de facto a obra de arte é uma tessitura, é uma construção e tem um conjunto de invisibilidades. E são essas invisibilidades que fazem dela uma coisa mágica. E eu julgo que a obra do Thierry é um conjunto de tessituras que ele vai fazendo com o tempo, como quem jardina, não é? Como quem jardina. E com a mesma dedicação com que aperta um parafuso ou põe um feijão. Ficava por aqui, por esta ideia seminal de germinação. Se alguém quiser comentar, depois... Ora, muito obrigado, Alberto, obrigado pelo convite por estar aqui hoje convosco. Cumprimentar todo o excelente painel que tivemos também aqui hoje e todas as reflexões que nos vieram trazer. Obrigado, Thierry, porque foi um reencontro. É sempre com muita emoção que eu olho para a tua obra e para a tua pessoa, porque foi ele que me fez a recepção aqui assim hoje e a primeira coisa que fizemos foi realmente, e eu tive essa sorte, se calhar nem todos o tiveram, mas foi precisamente uma visita à exposição e quando nós temos a oportunidade de ter o artista connosco, é sempre diferente, porque as obras ganham outra dimensão e recebemos muito. E é aí que eu também gostaria de no fundo, apontar é a questão daqui, que também já foi muito falado nisso, a questão da formação dos públicos, da educação. Temos que dar essa informação para que eles também possam perceber, mas aí também eu acho que iria lançar o reto aos próprios artistas, porque nós sem os artistas, não é? Que são os construtores, são os fazedores, nós não conseguimos lá chegar, por mais mediação que se consiga, de nós, mediadores culturais, temos que vivenciar, temos que trabalhar com eles, porque eles é que são realmente os fazedores e é com eles que nós temos que aprender. A Helena dizia que a própria comunidade envolve-se nesse processo e nós aprendemos imenso com a comunidade. E de facto, quem trabalha com a comunidade e que abre as portas, quem trabalha em termos de mediação cultural e abre as portas à comunidade para que ela também possa ser e fazer parte desse processo de construção, ganhamos imenso também. E é assim com ambas as partes em funcionamento que as coisas podem crescer e podemos também apresentar a arte de outro modo, não é? Fazendo parte dela. Também dizer que nas Caldas da Rainha nós temos uma exposição ao ar livre, que é a escultura ao ar livre, faz parte da própria coleção do museu.
estamos a trabalhar nesse sentido para que o museu esteja também a ser apresentado não só no seu interior, mas também no exterior. É uma coleção que envolve 32 peças de escultura ao ar livre, que foi precisamente montada em 1957 pelo então diretor António Montes. Ou seja, já há muito que se fala na questão também dentro dos próprios museus, de espaços de coleção ao ar livre e de museu ao ar livre. Também dizer que os artistas, os próprios artistas, também eles próprios fizeram parte do regime. Nós aqui estávamos a falar nas questões institucionais e nós temos Não vamos começar a grandes, mas isso é importante. eu e o Samuel não se É importante porque nós não só o próprio regime pode aqui assim ter uma influência, mas também os próprios escultores fizeram parte do regime. Nós temos, por exemplo, grandes escultores portugueses, Francisco Franco, por exemplo, foi um escultor do regime, Leopoldo Almeida, que era contemporâneo e que também frequentou, mas que não tanto como Francisco Franco. Nós temos realmente muita escultura de rua do antigo regime. E isto também é importante dizer. Agora, é assim, é normal, nós somos seres humanos, não é? Quer dizer, os humanos fazem parte da sua história e nós temos que conviver com ela. E de facto, aquilo que está aqui, que estamos a fazer hoje é dialogar para criar aqui assim relações e pensamento para podermos discutir de facto o que é cultura, o que são os artistas, o que somos nós. O Thierry aqui partilhou agora estes últimos anos dizendo que quis regressar um pouco à agricultura, à terra, mas se calhar, lá está, veio daí depois a vontade de trabalhar com a pedra, de novo, outros materiais. E de facto é isso, é a essência do homem, o que é que nós somos como homens e o que é que nós somos como mulheres. E a partir dessa nossa essência que estamos também constantemente a renovar, estamos constantemente a alterarmos, não é? A sociedade está a ser alterada, mas temos que ser resilientes, esta palavra que está tão em cima da mesa, temos que ser resilientes e temos que estar sempre em constante evolução. Mais uma vez agradeço ao Alberto por este excelente painel e a todos os participantes e que estamos aqui hoje também graças ao teu trabalho. E desculpem por já pode. Alguém mais quer fazer algum comentário, partilhar alguma ideia sobre estas questões? António? Eu não queria, mas está bem. O que é que é? Não, eu não sou. Eu sou um bocado estrangeiro a isto, não é? A minha área, portanto, relativamente ao Thierry, o que mais me aparenta a ele é a agricultura. Nascimento, não é? Mas eu também acho que é uma semente, não é? É uma semente e é uma coisa porreira, agora vou utilizar o termo porreiro, porque nos faz ter emoções, porque nos faz ser pessoas, porque nos faz comunicar com os outros, mesmo que os outros não gostem de nós, o que é uma coisa também fantástica. A arte portanto, provoca, e é uma coisa fantástica nisso, provoca envolvências. A arte não é imaculada, a arte está dentro de sistemas, mas a arte acaba por se redefinir com os tempos, acaba por sobreviver aos tempos mesmo que lhe são adversos, mesmo quando ela se compromete, mesmo quando ela está com maus momentos, e há muitos maus momentos na arte ao longo dos séculos, mas falando na arte pública, que é de facto, começa a ser um passo bastante interessante e sobretudo nos nossos burgos e tem invadido, tem saído de Lisboa e tem começado a invadir todas as nossas cidades, todas as nossas províncias. Eu penso que é um passo gigante para as pessoas poderem crescer, para as pessoas serem um bocado da mediania, para as pessoas poderem interrogar. E nesse aspecto, penso que a arte nos faz, por mais pequenos que sejamos um pouco maiores. E não tenho mais nada a dizer. E nesse aspecto, os parabéns ao Thierry, porque
é mais um contributo. E de resto, muita coisa que foi dita, muita coisa podia ser aqui interrogada, podia ser questionada, mas como dizia eu, também não temos tempo e vou passar aqui para o Mário. É mim. Exatamente. Eu não queria falar, mas eu só gostava de dizer que o último projeto que fiz com o Thierry foi 8 páginas, não foi? Ou 16? 8, 16? E chamava-se A Vida é uma Poda. Porque o Thierry mostrou 2 árvores no seu quintal dos pais e uma árvore que o pai tinha podado, para não dizer outra palavra, e correu mal, e outra que o Thierry, não, pai, e o Thierry podou de outra maneira da árvore, e de facto uma morreu, depois o pai pintou a árvore de branco, correto? Estou a dizer mal, quer dizer, tentou... Bom, impressionante história do que é o passar as gerações, etc. Portanto, eu acho que fiquei aí, pronto. A Vida é uma Poda. E fizemos depois um projeto muito interessante da relação entre curadoria e artista, que também, de repente, tentámos repensar conjugadamente quase que o artista como rosto do curador, o curador como corpo do artista, vice-versa. Bom, fizemos ali uma experiência. Bom, isto é um aspecto, só que eu queria relembrar, que era, acho que temos também o nosso papel de reformular ou reconstruir os padrões que recebemos, não é? Quer dizer, eu fiz Belas Artes, não é? Mas já fiz, pensei por outros cursos. Nós temos que, cada geração tem o papel. Eu adorei esta mesa, foi muito completa, digo já, ou seja, nós temos que refazer as palavras, não é? A questão das palavras, temos que refazer a relação com o contexto. Portanto, esta abertura da arte, ou que está a acontecer como processo, ninguém falou na palavra processo, mas alguém falou uma palavra muito parecida com agora. Isto é quase um processo psicanalítico coletivo, não é? A arte é onde está a acontecer o que está mesmo a acontecer. E os artistas são mesmo profetas. Não são os curadores, nem os filósofos, não. Eles é que estão a fazer. E muitas vezes o artista vai dizer uma coisa e depois, 10 anos depois, é que se fala. Quer dizer, há exposições que eu me lembro do Samuel Rama a falar das árvores e da natureza há quanto tempo, no caso? Certo? Há quantos anos? Década e tal. Não, isto para dizer... eu não sei o que eu queria dizer, mas pronto. Era um bocado e só dizer mais uma coisa da questão do espaço público. Acho que o espaço público em Portugal praticamente não existe. Eu lembro quando comecei a estudar o espaço público, fui parar a uma pós-graduação no Centro de Design, com transdisciplinar, que é outra palavra que não dissemos aqui hoje, mas que evidentemente a mesa hoje falou disto. E em Portugal não temos essa tradição. Cospe-se para o chão, atira-se o papel para o chão, os carros na autoestrada andam a centímetros uns dos outros. Samuel, contaste uma história hoje de manhã, deixam o papel para a rua. Quer dizer, e portanto fazer arte em espaço público em Portugal é particularmente complicado. Porque não existe uma tradição da esfera pública ou do espaço público. Não existe. É tipo cada um que sabe, não é? Queremos entrar quase com o carro dentro das casas e não sei o quê. Portanto, em Portugal, em particular, é particularmente importante criar oportunidades para que a arte faça uma transmutação, eu gosto desse termo, não é transformação que é a forma, é transmutação de toda a perspectiva que temos do objeto. Há bocado do Thierry, se subimos o parque, basta-me aquele, sei lá, parafuso, não sei que lá estava em cima, e uma coisa é vê-lo de longe, não é? E depois quando nos aproximámos vimos como é que essa peça estava encaixada quase como comentário, como é que é dizer, material. A Ana falou da questão da materialidade, para mim é a grande palavra. Como é que transpomos estas ideias todas para o material? E ele pôs a peça num sítio extremamente irónico e depois, passado um bocado, vemos a outra peça aqui na parede, já outro contexto completamente. Quer dizer, é uma porcaria de um bocado de metal, caramba. Quer dizer, e, no entanto, muda completamente a forma como vemos isto tudo, não é? Portanto, só para dizer que eu espero que um dia não precisemos da arte, mas para já precisamos muito, e da arte pública em particular. Pronto, só isso. Obrigado. Mais alguém? Não? Então vamos concluir. Eu acho que sim, vamos concluir agradecendo imenso à Helena Mendes Pereira, ao João Mendes Rosa, ao Samuel Rama, ao Thierry, que está bem aqui moderado, mas não moderou nada. Eu já estava à espera. E agradecemos a todos pela vossa presença, também pelo debate e pelas ideias que partilharam connosco.
Nós temos ali a umidade da Alcobaça não dá tréguas, portanto já está a baixar, já estamos a ficar com frio, já estamos a ver quando é que vamos sair daqui, mas temos ali um abafadozinho da adega, que é pelos quentinhos daqui, e também temos uns presentes. Não está ali ninguém? Não, já temos ali uns presentes também para os convidados, e a agradecer. O festival vai continuar. Como sabem, isto faz parte do Festival Books and Movies, temos 150, dizem por aí. Amanhã temos literatura, temos cinema, temos o João Monteiro, temos muita gente por aí, vamos continuar pela semana toda. Há mais exposições, para além da Jerry, obviamente. Há uma dos dinossauros no Parque Verde, rivalizar aqui, não sei se consegue rivalizar com os dinossauros. Há também a do Bico Feijó e da Regina Pessoa, que é medita. Há uma instalação de videoarte na central da Conferência dos Grilos, que inclusivamente, se quiserem ir para casa, ainda veem o primeiro programa que está a passar em direto no YouTube, até à meia-noite. Depois há de passar a segunda parte do programa 2. Portanto, e há muita cultura por aí até dia 20 de novembro aqui em Alcobaça, tá bom? Muito obrigado. Parabéns. Eu ia pedir à senhora Margarida Isabel que iam trazer os saquinhos. Ok, obrigado. E do Freire? Olha, se a unidade já está. É congelar, é psicológico.